Já estamos de volta, 7 horas e mais 20 minutos, 21 agora, né? Virou aí o relógio. Tá começando a nossa resenha com a participação dos jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques nesta terça-feira, com informações aqui, os bastidores, para você ficar por dentro de todas as informações. Turma, boa noite para vocês. Boa noite, Olavo, boa noite, Ricardo, boa noite aos nossos telespectadores, nossos amigos da TV Difusora, também da rádio, que está nos retransmitindo. Uma satisfação, uma grande honra sempre estar aqui nessa bancada, ao lado de Olavo, de Ricardo e de toda a nossa equipe aqui da Difusora. Ricardo, boa noite. Boa noite, Olavo, John, boa noite a todos. Sempre uma honra estar aqui. Essa bancada aqui, hoje é uma bancada de muita referência para o nosso jornalismo. Maravilha. Deixa eu começar hoje, antes de entrar para os nossos assuntos aqui, só 2 recadinhos de ontem que muita gente falou e aí acabou que a gente não deu tempo de falar todo mundo. Boa noite, bancada. Teve opinião aqui falando sobre a Câmara Municipal, com tantas pautas para a nossa cidade, estão se preocupando com o ex-presidente, presidente atual, respeitem o povo de São Luís, que a gente falou ontem que teve aí uma discussão acalorada entre 2 vereadores falando sobre Lula e Bolsonaro, e a opinião do Jorge do São Bernardo. E também outro parabéns aqui, parabéns pelo programa que tem sido referência para nosso estado, é o David Assunção de Passo do Lumiar. Obrigado pela audiência de todos vocês. É isso, né? A gente falou mais ou menos sobre... Teve aí uma reunião hoje lá na Câmara que os dois se encontraram ali. Foi. A Flávia e o Jonathan, né, do coletivo Nós. Enfim, dá sempre aí muita pauta, dá sempre muito assunto com esses dois que ambos representam ali na Câmara de São Luís, tanto o Jonathan, o presidente Lula, e a Flávia Berthier, sempre falando em nome do ex-presidente Bolsonaro. Pois é. A Flávia eu não conheço. O Jonathan, nós tivemos a oportunidade de entrevistá-lo uma vez, lembra, John? Foi. E é um rapaz muito educado, muito cordato. Eu o achei muito preparado. A Flávia eu não conheço pessoalmente. Ambos têm os argumentos, né? Cada um na sua ideologia. É natural, é da prática, é da democracia, né? Desde que a divergência tenha limite de urbanidade. E respeite a opinião do outro, né? Exatamente. Como a bancada do Tá Na Hora avalia o atual governo do Maranhão? É o Francisco de João Lisboa. João quer aqui uma análise sobre o governo do Maranhão. A gente faz agora ou deixa para depois, Ricardo? Tanto faz. Eu, para falar bem e mal, não tenho tempo. E aí, vamos responder então o nosso telespectador Francisco de João Lisboa. Como é que tu avalia o atual governo? Olha, o governo do Carlos Brandão, como tudo na vida, tem seu lado positivo e negativo, né? O negativo, todo mundo sabe, é o excesso de de família entranhada no governo. Isso aí é muito ruim. Agora, tem um lado positivo, eu vejo uma preocupação com os indicadores socioeconômicos, e o Maranhão tem melhorado, né? O Maranhão está melhor hoje nos indicadores educacionais, né? Ontem mesmo saiu o indicador do CLP, né, que é o Centro de Liderança Pública, colocando o Maranhão em destaque no quesito, eu não lembro qual era o quesito, rapaz. Solidez fiscal. Pronto. Solidez fiscal. Solidez fiscal também. Então tem o lado positivo e tem lado negativo. Na média, e aí eu vou ouriçar aqui aos dinistas, mas na média é um governo melhor sob o aspecto socioeconômico do que foi o do Flávio Dino. Eita, agora vale, viu, Antero? A agulhadinha, a alfinetadinha, viu? Isso! John, o presidente da Câmara Municipal de São Luís tornou público que teve uma reunião com o governador Carlos Brandão e que o comandante ali do Palácio dos Leões não irá interferir na eleição da mesa diretora ali da Câmara. Eleição que será realizada em abril do ano que vem, 2026. É isso, John? É isso, Olavo. O vereador Paulo Vitor é o presidente da Câmara Municipal de São Luís. Ele esteve lá hoje na tribuna e ele fez um resumo do que foi essa conversa dele, do Paulo Vitor, com o governador Carlos Brandão, para tratar, entre outros assuntos, da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de São Luís. Nós temos um vídeo aí com uma fala do Paulo Vitor, em que ele disse que conversou com o governador Carlos Brandão, e que o governador garantiu que não interferirá, ou seja, não irá interferir na eleição da mesa diretora para compor ali o novo presidente da Câmara Municipal de São Luís,
esta eleição que deve ocorrer em abril do próximo ano, as palavras do Paulo Vitor. O governador disse que os vereadores têm autonomia e liberdade para escolher, né, o novo presidente e que ele, portanto, não, pelo menos de forma direta, não estará ali atuando em relação à escolha do novo presidente. Temos um trecho aí da fala do Paulo Vitor, vamos acompanhar. Eu torno público a minha conversa com o governador Carlos Brandão sobre a pauta Câmara Municipal e eleição municipal. Sobre a Câmara Municipal e eleição da mesa diretora. Eu fui eleito em abril. A eleição ocorrerá em abril. Eu não mudarei a eleição, eu não pautarei outra eleição. A eleição ocorreu em abril, eu fui eleito em abril de forma organizada e a eleição ocorrerá em abril. E mantive a minha posição para o governador Carlos Brandão ontem. E pedi respeito, prudência, e assim como um bom homem ele entendeu e deixou a par que fique aos vereadores escolherem a próxima presidência da Câmara. A mesa diretora, sem imposição de mesa diretora. Para dele também. Entendi. Então, assim, essa fala aí do presidente Paulo Vitor, não é isso, John? Sobre essa eleição que está prevista para abril do ano que vem. Assim, eu acho pouco provável que não haja interferências em eleição de Câmara de São Luís. Toda eleição de legislativo sempre vai haver participação de grupos políticos. E o governador não vai estar diretamente, não vai chamar os vereadores ali para obrigar, né, apoiar A ou B ou C. Mas pessoas que fazem parte do seu grupo, os aliados, obviamente, certamente. Uma conversa de alinhamento. Claro, óbvio, até porque tem vereadores que são alinhados ali ao Palácio, o governador Carlos Brandão. Por que essa fala do Carlos Brandão, governador do Maranhão, ao Paulo Vitor? Porque ele tem ali alguns aliados disputando. Primeiro, o vereador Paulo Vitor, presidente da Câmara, é aliado do governador Carlos Brandão. E tem um candidato, que é o vereador Beto Castro, certo? Sim. A Concita Pinto é uma queridinha, uma aliadíssima lá também do Palácio do governador Carlos Brandão, da família, também é uma candidata aliada. O vereador Marquinhos, também, que é pré-candidato a presidente da Câmara. O Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, presidente do partido Marquinhos, veio aqui e disse que eles vão eleger o presidente da Câmara. Já declarou. E União Brasil, PP, são aliados de quem? Do Carlos Brandão. Estiveram aqui no Maranhão para declarar apoio ao próprio Orleans. Então, por isso o governador faz essa fala de que não vai diretamente intervir. Mas é claro que o governo tem interesse e tem seu nome preferido nesta eleição. Se fala até do nome da Concita Pinto, né? Vereadora essa que seria a candidata aí, digamos assim, de preferência do Palácio. Mas o governador Carlos Brandão, não é? Eu entendo sim que ele vai participar dessa eleição da Câmara de São Luís, assim como outros grupos políticos, atores, também participarão. Agora, não vejo, nunca vi eleição nenhuma de Câmara de São Luís que não tenha essa, digamos assim, essa, entre aspas, interferência. Eleição passada, o que aconteceu, vocês lembram? O Palácio entrou em ação e unificou em torno de quem? Do Paulo Vitor. Sim. As eleições do Paulo Vitor decorreram de um acordo de unificação alinhada e coordenada pelo Palácio. Vocês sabem disso, né? Como foi as eleições do Paulo. Então, eu não vejo por que ser diferente na próxima eleição de presidente da mesa diretora. Eu vejo que sim, haverá participação. Eu não sei se o prefeito Eduardo Braz vai querer participar também, não é? Eu não sei se os dinistas vão querer participar, eu não sei como é que vai ser, mas a eleição de Câmara de São Luís sempre tem esses grupos ali conversando, dialogando e interessados nesse resultado, nessa disputa. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Cleiton, motorista de aplicativo, acompanhando o nosso programa. Obrigado pela audiência, acompanhando no rádio. E aí tem pessoas se manifestando do que a gente falou ontem, que é o Otávio, né, em relação... A gente falou ontem sobre o caso do Bolsonaro e tal, e ele se manifestou, Francisco Alves, de Imperatriz, obrigado. Bancada, estou com um pedido de pagamento não recebido no INSS, isso já tem mais de 60 dias, não é normal, é o Jean Carlos. Aliás, Ricardo e John, tem muita gente reclamando aí de pedidos feitos ao INSS
no aplicativo, enfim, já mais de 60 dias. Tem pessoas algumas pessoas entraram em julho pedindo aquele reembolso, né? Mas até agora não tiveram nenhuma resposta do órgão. Seria interessante o INSS aqui no Maranhão, o INSS de uma forma geral, dar essa resposta para saber o porquê do atraso na devolução desses valores, o pagamento desses repasses que já deveria ter sido feito, né? Mas fica aí o nosso alerta e a gente vai cobrar o INSS para saber de uma resposta. Ricardo, nos bastidores, cresce a cada instante os rumores de uma suposta união, uma união dos brandonistas e dinistas, mas nenhum deles até agora deu sinal de desistir dessa candidatura. Seria possível esse diálogo ou só o presidente Lula para bater esse martelo? Olha lá, só o presidente Lula, né, que tem fama de ser o encantador de serpentes, como diz o Ciro Gomes, né, para fazer essa união. Hoje está muito difícil. Esses dias a gente tem observado nas redes sociais manifestações de dinistas graduados, né? Vi o Felipe Camarão, vi o Márcio Gerri, vi o Otelino Neto dizendo que não, refutando, não tem isso e tal. E tem manifestações também de brandonistas graduados, né? Que diz que não tem essa de a gente compor e tal. Mas a política, ela é dinâmica, né? Aquilo que eu sempre falo, na política é normal o boi voar. E não será surpresa se amanhã eles estiverem juntos. Agora, essa união a título de hoje é muito difícil se concretizar, porque pelo que se apura, o principal ponto da discordância está na decisão do governador Carlos Brandão de Zé Reinaldiar, né, de ficar até o final do mandato e apoiar, lançar um candidato à sucessão. Ele até já trabalha, articula o secretário de Assuntos Municipalistas, o Orleans Brandão, como pré-candidato ao Palácio dos Leões, né? Esse seria o pomo da discórdia, digamos assim. E pelo que se escuta, só haveria uma pacificação, né, se o governador voltasse atrás, resolvesse renunciar ao mandato em abril, que é o prazo máximo, o Camarão assumindo, ia disputar a reeleição no cargo. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O Lula vai ter que exercitar toda a sua capacidade de encantamento, de serpentes, porque vai ter que superar esse ponto, né? Esse ponto eu vejo que o governador já bateu o martelo, como diz o ditado, né? Prego batido, ponta virada, já trabalha abertamente a pré-candidatura do Orleans, que tem andado os municípios todos aí do Maranhão e tem cada vez mais se viabilizado enquanto pré-candidato. Mas, repito, em política nada é eterno. Pois é, e a gente vê aí até a questão da movimentação nas pesquisas de intenção de voto, né, nas pesquisas que trazem essas informações, ele tem crescido aí sendo citado em muitos desses levantamentos, crescendo nos números. Eu acho bem difícil também, vou contigo, viu, Ricardo, do governador voltar atrás, acho que está muito adiantado. O próprio Felipe Camarão já tem dito, você falou ontem, o John também, aliás, o John leu a postagem do vice-governador Felipe Camarão, de que, acho que parafraseando, né, alguma coisa aí, de que não... filme, né? É isso, né, que não haveria... Retroceder jamais. Isso, retroceder. Né? Então, eu acho que dos dois campos... a gente não fala impossibilidade, né, porque Ricardo? Mas a gente não vê, Olavo, aí, a gente não vê nenhum querendo ceder. Porque o Ginista disse, não, tem que cumprir o acordo, é só com o Camarão e acabou, né? E o brandonistas disse, não, já tem o Orleans e se quiser a gente negocia as outras vagas. Houve até uma sinalização de proposta, não sei se ainda é válida, mas antes... se falou do Brandão renunciar e do Camarão renunciar. Vocês lembram disso? Sim. Né? Até o Ricardo muito brinca com isso, né? Quem renuncia primeiro, né? Se é o Brandão ou o Camarão lá no prazo máximo. Aí o Brandão renunciaria, o Camarão renunciaria e aí se definiria um nome, né? Quem seria esse nome? Mas hoje eu não vejo de nenhum dos lados disposto a ceder não, viu? Pelo menos hoje eu não vejo. E eu acho que nessa reunião lá com o Lula, que deve acontecer talvez no próximo mês, vai ser a mesma coisa. Vai chegar lá os brandonistas e os dinistas vão falar, governador, ou presidente Lula, né?
Vai chegar lá, por exemplo, o Márcio Gerri está aqui, ó. Foi feito um acordo lá no Maranhão, você sabe disso, presidente Lula, e que o candidato, que pelo acordo seria o Camarão, né? Aí o governador Carlos Brandão vai dizer que não teve acordo nenhum. Ele já disse isso em vídeo, vocês lembram, não é? Sim. Disse, não, o presidente Lula, o governador Carlos Brandão, não teve acordo nenhum. E outra, os dinistas lá fazem oposição a mim, né? Todo dia me batem, o Camarão não foi um bom vice, né? Ele vai dizer, não foi um bom vice, eu não tenho mais confiança nele, eu não confio no Camarão. A confiança já foi embora faz tempo. Esse Pois é o problema maior, né? Aí vai Quebra de confiança é cristal quebrado, Pois não é. junta mais. Não volta mais. Aí o que o Lula vai dizer para eles, então? Eu fico imaginando, né? O que o Lula vai dizer? Não, então vamos escolher um outro nome. Mas não tem outro nome que agrega os dois, mas eu não vejo. Me diz um nome aí que agrega dinistas e brandonistas. Eu nem vejo porque o governador, a essa altura do campeonato, recuar nesse projeto dele que está em andamento, aquilo que a gente falou. Olha, os leões, quando eu falo isso, a turma se ouriça, né? Mas os leões é difícil perder uma eleição aqui para o governo do estado. Nunca perderam. Perderam, o Flávio Dino ganhou. Não ganhou coisa nenhuma. O Edinho foi abandonado, a Rosena fazia cara de paisagem, cruzou os braços, não quebrou lança. O Jackson Lago, quando ganhou, foi o prefeito de a maior liderança política da história de São Luís, Jackson Lago. Jackson Lago só ganhou quando teve os leões rugindo a favor da candidatura dele com o Zé Reinaldo, governador. Senão não teria. É dolorido, é ruim falar isso, mas é a realidade do Maranhão. E mais, no andamento que está da carruagem, se o Brandão conseguir avançar no enfrentamento à extrema pobreza com esse programa dele aí, o Maranhão Livre da Fome, vai se consolidar como um governo muito forte no campo social. Já está tendo uma recuperação da bacia leiteira. Os comunistas quebraram a bacia leiteira do Maranhão. Se você olhar aí o que tem de laticínio que foi fechado por falta de apoio, de incentivo do governo do estado, e alguns agora retornando por conta dessa redução do ICMS para o setor, isso é o que impacta. Isso é o que impacta na economia e, por conseguinte, na vida do cidadão maranhense. Então fica difícil querer que o cara, de repente, retroceda e desista de lançar um candidato dele. Se o governo estiver bem, é aquilo que o John sempre fala, se o governo estiver bem, o candidato vai bem. Deixa eu mandar aqui um alô para Maria, que Maria José está acompanhando a gente, ela disse, manda um alô para os cabritos de Santa Maria. Olha. Quem seriam os cabritos de Santa Maria, hein, Maria José? Um abraço para vocês, obrigado aí pela audiência, um abraço e um alô para vocês aí de Santa Maria. Tá aí, ó, quem tá acompanhando a gente, amigo do Ara, é isso, cara, é isso mesmo? Inês Gomes, o zap aqui. Os cabritos é o time de futebol? Pronto. Opa, boa sorte aí para vocês aí, valeu. Boa noite, bancada. Vamos ver quem ganha essa disputa. Brandão ou Felipe? Jorge do São Bernardo. Epa, estão postos aí, né? O jogo, né? Desde agora, né? Só valendo mesmo, o jogo valendo é no ano que vem. Mas ainda agora o negócio tá pegando. Por enquanto é só treino. Só treino. Como dizia o Romário... Treino é treino, jogo é jogo. Deixa eu mandar também um alô para a vereadora Rosana da Saúde, está acompanhando o nosso programa hoje. Obrigado, vereadora. Olha, a gente falou, agradeceu a senhora e o seu marido aí pela audiência, acho que foi na semana passada, né? Destacamos aí a sua assiduidade aqui no nosso Tá Na Hora. Obrigado. Estão ligados no nosso programa. Muito obrigado. E olha, hoje a Câmara dos Deputados está votando uma nova versão da chamada PEC da blindagem, que dificulta a prisão e a abertura de ações penais contra parlamentares. Mais um projeto de proteção aos parlamentares, John Coutrinho? PEC da blindagem já está dizendo, blindar, né? Agora para um parlamentar, um deputado aí ser preso só com autorização da própria Câmara, né? A não ser em crime de flagrante, né, inafiançável. Fora isso, vai para a Câmara e a Câmara que decide se o parlamentar fica preso ou não.
Além disso, votação secreta. Querem colocar votação secreta. E também foro privilegiado, prerrogativa para presidente de partido, agora também inclui nessa questão da PEC, na questão do foro privilegiado. Não é? Então, assim, uma série de mudanças em que dificulta bastante um deputado ser processado, um deputado ser preso, político ser preso, político ser processado, cada vez vai ser mais difícil e eles mesmos decidem, não é? Olha só. E ainda tem a questão que é voto secreto, para não ter aquela pressão popular, não é? E além disso, já inclui também no bolo presidente dos partidos, que agora sobe, né? É no STF que vai analisar, não é mais o juiz de primeira instância, ou seja, equiparando também ao que já é presidente, vice-presidente, congressistas, né? Ministros, que também têm foro por prerrogativa de função. Ou seja, tudo em benefício próprio. Cada vez, portanto, aí, o político pode cometer todo tipo de irregularidade, de delito, de crime, e cada vez mais difícil ele ser processado e ser preso por conta dessa PEC que deve ser aprovada, a PEC da blindagem. Esse que está falando aí, o Chico Alencar, eu não estou nem ouvindo o que ele está falando, devia botar um trechinho aí. Aposto como ele está votando contra. Isso é um dos grandes parlamentares que ainda existem nesse país. Tá aí, já com a cabeça branca, tá velho, mas é um... Essa maracutaia de autoproteção, olha aí, já tem dito que não é PEC das prerrogativas que existem hoje e quem é honesto, quem é transparente, quem tem uma vida pública limpa, não tem que temer nada. Olha, virou PEC, sim, da blindagem, só os adjetivos que eu vi aqui, da bandidagem, da autoproteção, da couraça, do escudo, da carcaça, da casta, do corporativismo. É exatamente isso aí, Ricardo. Eu acertei, né? Chico Alencar. Esse aí é um dos grandes parlamentares que a gente tem. Porque assim, a gente já estava, inclusive, tá ao vivo agora na TV Câmara, né? Que a gente está acompanhando aí essa... Tá terminando uma bandalheira dessa aí, não tem negócio de ideologia mesmo. Aí tá todo mundo junto, tá? A turma do Bolsonaro, a turma do Lula, todo mundo tá nessa pouca vergonha aí. Exatamente. A gente fica como brasileiro, maranhense, com a cara, né? Meus amigos, é isso mesmo. Assim, a gente está encerrando o nosso programa de hoje. Senhores, obrigado pela participação. A gente volta amanhã. Até amanhã. O Tá Na Hora Maranhão fica por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. Volta amanhã, a partir das 6h30 aqui na Difusora. Beijo grande, beijo na família. Fica com Deus. Tchau. Até amanhã. Deus abençoe.